O problema da Previdência não é as aposentadorias de pequenos salários, é a aposentadoria dos marajá. Então, eu quero colocar aqui a minha posição. Eu tenho sido cobrado por várias pessoas, então eu quero dizer aqui o seguinte, que a reforma da Previdência tem que começar pelos deputados, pelos juízes, pelo Ministério Público, pelos militares, enfim, para todos aqueles que têm salários altíssimos, e devemos deixar por último aqueles que têm salários menores. Esta é minha posição, sou favorável à reforma da Previdência, mas dentro dessa circunstância. A reforma da Previdência encaminhada pelo Michel Temer para o Congresso Nacional não pega essas camadas. E nós, um grupo de deputados dentro do PSDB, se coloca da seguinte posição: nós apoiamos a reforma da Previdência desde que os privilegiados, os altos salários, também entrem na reforma da Previdência. Nós temos que fazer uma forma de fazer uma escala para que os altos salários paguem mais por este rombo que nós temos na Previdência. Esta é a minha posição, fica muito bem claro aqui a minha posição, para não deixar dúvida, porque amanhã depois eu posso estar lá em Brasília, votando a reforma da Previdência, e de repente eu vou me posicionar em Brasília. Então, para que os meus amigos não tenham surpresa quanto à reforma da Previdência, eu acho ela necessária, seria muito bom para o Brasil, para que a gente fizesse esta reforma da Previdência, mas nós temos que começar com os privilégios. Começar pelos deputados, pelos senadores, pelo presidente da República, pelos governadores, pelos deputados estaduais, pelos juízes, pelos militares, pelo Ministério Público, enfim, todos aqueles que ganham acima aí de 10 mil reais são os primeiros que tem que ser uma escala, e essa escala está sendo estudada pelo PSDB, e eu vou acompanhar aqueles deputados do PSDB que estão estudando esta posição. Eu tenho trocado informações com os deputados do PSDB e a maioria dos deputados do PSDB defendem essa tese. A reforma da Previdência, mas tem que começar pelos maiores, porque o problema da Previdência não são os menores salários, não são aqueles que ganham 1 salário mínimo, 2 salário mínimo, 3 salário mínimo, 4 salário mínimo. Esse não é o problema da Previdência do nosso país. O problema da Previdência do nosso país são os salários muito altos, e quando se aposentam com salários altos, e isto tem um custo muito grande. Então eu quero deixar